amados, a paz do Senhor. É um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. São 2. Saulo de Tarso, o perseguidor. Nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1, que nos fala o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática nos diz o seguinte, que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao 13, Atos 22, do verso 4 ao 5, Atos 26, do verso 9 ao 11. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. São 3 os objetivos específicos. O primeiro é elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, e o terceiro é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Bom, nossa lição de hoje ela traz à tona a triste realidade da perseguição religiosa. E nesse sentido, os cristãos foram e ainda são perseguidos em várias partes do mundo. Em alguns países a perseguição é velada. Porém, na grande maioria dos países orientais, essa perseguição é declarada e conduzida pelos governantes desses países. E nós temos como exemplo a Arábia Saudita, o Afeganistão, o Uzbequistão, nós temos Maldivas, Sudão, Nigéria, temos a Líbia, o Iêmen, também a Índia, Síria, Paquistão, Somália, Irã, entre alguns outros, e também a Eritreia. Algo a se dizer é que desde a sua origem, a fé cristã, ela nunca foi fácil a sua sobrevivência, pois vemos que até o próprio Senhor Jesus, o Senhor de nós os cristãos, foi perseguido, morto, pendurado no madeiro. Bom, como de fato isso ocorreu com o nosso Senhor, e Ele mesmo relata no seu Evangelho de que, da mesma forma que Ele seria perseguido, os outros cristãos, ou seja, aqueles que viriam após Ele também, seria perseguido de igual modo. Vemos também que Estevão, o primeiro mártir, nessa questão, no sentido do cristianismo, logo após vemos Tiago, e como já dito, segue-se assim até os dias de hoje, essa perseguição aos cristãos. O que muda é apenas o modo e como é feito essa perseguição. A gente pode ver na história que os cristãos, após passarem por um momento de perseguição pelos judeus, aqui eu quero expandir um pouco mais, devido ao zelo pela lei, porque eles temiam que essa heresia entrasse novamente no judaísmo, promovendo a ira de Deus. Nós sabemos que o judeu sofreu com o exílio devido ao fato de eles não seguirem a lei do Senhor. Embora que houve outras coisas, mas dentro de um ponto maior seria isso. Bom, outra coisa a se dizer é que logo após o cristianismo se definir totalmente diferente do judaísmo, porque até então o cristianismo, muitos tinham o cristianismo como sendo um braço do judaísmo, mas chega um momento da história em que os cristãos se tornam muito maiores do que os judeus, e se torna bem definido que é algo totalmente diferente do judaísmo. E agora ele passa a ser perseguido pelo Império Romano, e o primeiro imperador que passa a perseguir os cristãos foi Nero, no ano 64, após ele ter ordenado incendiar a cidade de Roma. E sabemos que os cristãos foram culpados por isso, e houve uma perseguição enorme, passa então a ter uma perseguição enorme sobre os cristãos a partir de Nero, depois passa por Domiciano, passa por Trajano, passa por Marco Aurélio,
até um período que houve um momento que cessa essa perseguição, mas logo após então isso se inicia e sabemos que até hoje os cristãos são perseguidos. Porém, hoje nós falaremos sobre a perseguição de Saulo, sobre todos os que pertenciam naquele período à dita seita do caminho. No tópico 1, Saulo de Tarso, perseguidor implacável, nós vemos o seguinte, que Paulo se definia como um perseguidor implacável, porém, o que precisamos entender é que existia um zelo sobre Paulo, sobre essa questão. Embora que a gente pode dizer que Paulo ele era um fanático, ou seja, ele tinha um cuidado acima do normal sobre a questão do que ele entendia por verdade. Então, esse zelo sobre a questão da lei, o cumprimento da lei, para Paulo isso não tinha conversa, era algo indiscutível. Como já dito, os judeus pagaram um preço muito alto pelo fato de introduzir em sua fé adoração a outros deuses, introduzir cultos pagãos. Lógico, eles estavam totalmente fora do caminho do Senhor e devido a isso eles foram levados cativos no exílio da Babilônia, onde nós estudamos no nosso trimestre passado sobre essa questão do tempo em que o povo judeus estava fora do caminho do Senhor. Desse modo eles não queriam de maneira alguma que qualquer heresia voltasse a entrar na sua religião, promovendo assim a ira de Deus. Sendo assim, Saulo, com toda a sua força, quer eliminar esse grupo herético que estava maculando o judaísmo. Saulo entendia que estava fazendo a vontade de Deus em aniquilar esses homens e mulheres pelo amor à tradição do judaísmo. Mas, infelizmente, sabemos que Saulo estava tentando fazer a coisa certa, mas da maneira errada, perseguindo de fato aqueles que serviam ao Senhor, enquanto que os praticantes do judaísmo ainda estavam totalmente fora daquilo que o Senhor queria. No item 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo, Saulo não havia dado conta que ele estava perseguindo a Igreja de Deus. Um ponto a se dizer é que por trás da perseguição que existe até hoje sobre os cristãos, existe essa luta contra a Igreja de Deus, ou seja, a Igreja Celestial. Algo a ser afirmado aqui também é que as portas do inferno elas não podem prevalecer e não prevalecerão sobre a Igreja de Cristo. Então, por mais implacável que seja de fato, por mais implacável que tenha sido a perseguição iniciada por Saulo contra os cristãos, isso não foi capaz de impedir o avanço do povo de Deus e da disseminação do Evangelho de Cristo por todo o mundo antigo. Então nós podemos ver a seguinte declaração lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do verso 34 ao 35, e depois o verso 38 e 39, que nos fala assim: Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Isso é Gamaliel dizendo sobre a questão da perseguição aos cristãos no seu período. Saulo só entende isso após seu encontro com Cristo e conversão. Saulo, pelo cuidado e zelo das tradições de sua religião, não percebeu que esses que eram chamados de hereges estavam cumprindo a vontade do Senhor. O fato a se dizer é que o inimigo quer parar a Igreja Celestial, coisa que não consegue a não ser se ele conseguir parar a igreja militante aqui na Terra. Então, por esta razão, a igreja não deve se render. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 9 ao 14, nós vemos um relato daquele que outrora era perseguidor e agora sendo perseguido, no caso Paulo. Ele diz o seguinte: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida, Paulo dizendo. Ele completa: está escrito, e por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Paulo relata sobre essa questão, e algo que a igreja não pode deixar é de crer nessa verdade e permanecer firme, levando o evangelho em todo o tempo. No tópico 3, quando um sistema se volta contra a igreja, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los, e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Então nós vemos Jesus dizendo novamente aos seus discípulos, lá em João 16:2, que expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso aqui afirma que de fato Saulo tentava cumprir algo bom, mas de maneira errada, e que a igreja ainda sofre perseguição nos dias de hoje. A grande questão é que nos nossos dias pessoas têm feito uso da lei para que de uma certa maneira os cristãos possam parar de anunciar a palavra do Senhor. Aquilo que Saulo entendia como heresia nada mais era do que a verdade plena de Deus para aquele povo, aonde foi enviado o Messias, e esse povo não aceitou. Hoje, de novo, em nossos dias, nós vemos aí leis sendo implantadas, leis sendo criadas, situações sendo levantadas, e indicando que os cristãos são os verdadeiros culpados devido à visão deles, da sua maneira quadrada de viver, ou da sua intolerância pelo sistema atual. E na verdade não é isso. O cristianismo, na verdade, ele revela a situação do pecador, a situação a qual o povo está vivendo. Isso não é bom para o sistema. Vemos nos países comunistas o quanto o cristianismo é perseguido, porque ele leva uma esperança, uma igualdade, uma situação de transformação, e eles não querem que isso aconteça. Porque por trás disso tudo existe um inimigo sutil, que de geração em geração, década após década, tem tentado parar a igreja por meio de homens intelectuais. Saulo era um intelectual, zeloso pela sua religião, mas que infelizmente estava cego pela sua tradição, estava cego pela situação a qual ele vivia, e não pôde enxergar a realidade até o momento em que Cristo se revela para ele e mostra que realmente aquele a qual eles dizem ou diziam ser, que não era o Messias, agora do seu trono maravilhoso, que agora de ter recebido a glória do Pai, porque esteve na terra como homem, agora ressurreto, totalmente glorificado, se revela a Saulo outrora, transformando-o em Paulo, mostrando que ele era uma realidade e que por meio dele, Paulo no caso, e com a pregação do Evangelho, vidas seriam transformadas e mudadas. Meu irmão, você que tem nos assistido e tem entendido que o Senhor, que a palavra do Senhor, ela deve ser anunciada e pregada, não pare mediante a perseguição, permaneça firme, porque como já foi dito nessa lição, a igreja ela não é uma instituição humana, mas sim uma instituição divina,
e que ela vai permanecer durante toda a eternidade, enquanto essa terra que nós estivermos, porque ela é obra do Senhor. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus venha abençoar cada um dos meus queridos, e quero deixar aqui a todos vocês o meu forte abraço.